Bom dia! Aquele sentimento oculto de inadequação, aquele sentimento de não sou boa o suficiente, aquele sentimento de eu não vou conseguir fazer, sempre tem alguém melhor do que eu, aquele sentimento de se descobrirem que eu não sou tão certinha assim, e se descobrirem algo do meu passado, e se eu passar vergonha, e se eu for exposto. Todo mundo, em algum momento, já sentiu o desconforto da síndrome da impostora. E o que nós vamos fazer aqui hoje nessa live é exatamente entender a origem da síndrome da impostora, para a gente poder vencer a síndrome da impostora. O que a Bíblia fala sobre a impostora? Como a Bíblia nos ensina a lidar com a síndrome da impostora, para que a gente não venha paralisar na vida, nos nossos relacionamentos, nos nossos negócios, nos nossos projetos e sonhos que muitas das vezes ficam no papel uma vida, né? Meu nome é Vivian Santos e toda semana nós fazemos uma live devocional aqui nesse perfil, tá? Agora, se você vai assistir essa live no replay, passa um pouquinho que agora eu vou receber as minhas amigas. Se você já tá aqui, envia essa live para alguma amiga, para ela também assistir com você. Bom dia, Ana! Bom dia! Síndrome da impostora. Vamos falar hoje sobre a impostora. Pra dentro de mim. Bom dia! Tenho de ser transformado. Preciso tanto do teu perdão. Dá-me um novo coração. Dá-me um coração igual ao teu. Meu mestre, dá-me um coração igual ao teu. Coração disposto a... Bom dia! Cumprir todo o seu querer. Dai meu coração igual. Hoje vamos falar sobre a síndrome da impostora, né? Quantas vezes você já foi paralisado pela síndrome da impostora? Sabe aquelas pessoas que compram vários cursos, mas nunca colocam em prática? Você sabe essas pessoas? Então, aquelas pessoas que acham que nunca estão preparadas para fazer, ou que tá sempre achando que vai ser exposta, que vai passar vergonha. E hoje a gente vai entender como isso funciona, por que que isso é assim, por que que a gente paralisa, né? O que que a Bíblia fala sobre isso? Eu sou uma fraude, vão achar que eu tô mentindo. A síndrome da impostora, ela paralisa sonhos, projetos. A síndrome da impostora, ela paralisa sonhos, né? Quantos projetos a gente coloca no papel e nunca tira do papel? Amém? Então hoje nós vamos falar sobre ela, aquele medo, aquela vozinha que grita no teu ouvido toda vez que você vai tirar um projeto do papel, toda vez que você vai dar um passo maior, toda vez que você vai, bom dia, Ju, toda vez que você vai alçar novos voos, toda vez que você vai tirar um projeto do papel, toda vez que você vai se forçar a crescer, a síndrome da impostora, ela vai aparecer na tua vida, ela vai gritar no teu ouvido, ela vai te acusar, ela vai te dar medo, ela vai querer te paralisar. E a gente precisa entender ela, né? Porque principalmente para nós mulheres, a síndrome da impostora, ela fez parte, né? Em algum momento ela te paralisou. Em algum momento ela apareceu na tua vida. E isso nos paralisa por completo. E hoje nós vamos entender muito sobre ela. E o que que a Bíblia fala sobre ela? Existiam pessoas na Bíblia que passaram por isso também, que eram acusadas. Existiram pessoas que quase paralisaram
né, por conta da síndrome da impostora. Hoje nós vamos falar sobre o apóstolo Paulo e como o apóstolo Paulo ele sofreu exatamente com o impostor, a síndrome da impostora, né? E a gente vai entender um pouquinho essa história. A gente precisa entender que todas as vezes que a gente está prestes a subir de nível, as pessoas, elas criam uma expectativa ao nosso respeito. E isso é uma questão dela, né? Por exemplo, provavelmente você me vê na internet falando, criando os stories, abrindo uma live, você deve pensar, queria ter a coragem da Vivian, né? Eu tenho vergonha de abrir uma live, ou eu tenho vergonha de pegar um microfone e palestrar para muita gente. Gente, isso é uma percepção que você faz de mim. É uma imagem que você criou de mim. Mas a grande verdade é que eu também, muitas das vezes, me sinto desconfortável. Muitas das vezes, eu sinto medo, né? Todas as vezes eu sinto medo. Todas as vezes eu acho que, será que vai? Será que vai dar certo? Será que realmente eu estou habilitada para falar sobre? Olha isso. Será que eu sou boa o suficiente? Será que não tem ninguém melhor do que eu? Deixa eu te dar uma notícia. Tem. Tem muita gente melhor que eu. Tem muita gente. Se eu for olhar para o lado, tem muita gente que fala melhor do que eu. Tem muita gente que sabe muito mais do que eu. Mas isso não te impede de fazer também. Entende? Isso não te impede de fazer também. O fato de sempre vai existir alguém melhor que você. E que bom, porque isso quer dizer que sempre vai ter alguém para você aprender. Vivendo isso, medo do novo, de não dar certo. É a impostora gritando aí, né, Ju? A impostora gritando. E você vai entender hoje o que o medo faz com você. Eu vou mostrar aqui o que o medo faz com você, tá? Qual a origem da síndrome da impostora? Deixa eu trocar a música aqui. Eu gosto de música. Você vai entender. De bom. Você vai entender por que vai acontecer. Olha só, qual a origem da síndrome da impostora? Como a síndrome da impostora, onde começa isso? Podem ser de alguns lugares, né? Geralmente da nossa infância. Vou dar um exemplo. De repente você veio de uma família em que era estimulado ali porque você tem que ser, olha o seu irmão, como é inteligente, a sua irmã, olha como tudo que ela faz é melhor. Alguma prima, algum primo, pode ser. Olha o ambiente também que a gente é criada. Eu vou contar uma coisa de mim, tá? De como a impostora, ela me paralisou. Presta atenção. Quando eu era criança, eu estudava numa escola que essa escola, todo final de prova, todo final de bimestre, vê se alguém já passou por isso. Tinha a lista lá dos melhores. Os 10 melhores ganhavam medalha, como os mais inteligentes. Porque eu tenho a Ju aqui que trabalha com educação, né? Porque é o que a escola, né? A escola, ela faz com a gente. Ela nos compara, ela compara o grau da nossa inteligência com matérias que você é boa. Então, vou dar um exemplo. Eu era muito boa em português. Eu era uma aluna que eu amava a redação e eu fazia redação para outras alunas na sala. Mas eu era péssima em matemática. Tudo ligado a cálculo, a minha mente bugava. Mas na lista lá dos 10 melhores, eu nunca entrava. Por quê? Porque eu não era boa em matemática, então eu tirava nota baixa em matemática. E aí na minha cabeça e na cabeça do imaginário de todo mundo, eu era uma pessoa medíocre. E o que é uma pessoa medíocre? É uma pessoa mediana.
É uma pessoa mediana, é uma pessoa que não faz diferença. Ali a gente já é inflado com a síndrome da impostora. Por quê? Porque ali a gente começa a todo bimestre não se sentir boa o suficiente. Então eu já travava todas as vezes, eu travava antes de fazer as provas, porque eu já sabia que eu não ia ser boa em matemática e mais uma vez eu não ia entrar na lista das 10 mais. Acontecia isso com alguém aqui? Alguém já passou por isso? Escola tradicional tem muito disso, né? Hoje nós temos um leque maior, né? Não necessariamente as pessoas mais inteligentes são as que são boas. A habilidade que você desenvolve, você pode desenvolver em várias áreas. Mas pensa a cabeça de uma pré-adolescente todo bimestre ficando de fora da lista dos 10 mais. Você vai se achar medíocre. Eu era péssima em matemática. Nossa! Meu Deus, eu era o fim. Até hoje eu sou o fim. Gente, isso é muito sério. Entende? Muito sério. Então, a origem dela já aparece aí. Você se sente péssima. Você se sente... Você se sente assim, inadequada. Não se tinha o olhar que nós somos bons em tudo. A sociedade reforça muito e as famílias também, exato. Exato, Ju. Não somos bons em tudo. Por exemplo, porque, imagina, hoje eu tenho essa mentalidade, mas por que eu não me sentia boa, inteligente, se eu fazia a redação para várias amigas na sala de aula? Você entende? Então, como eu não sou boa? Eu sou boa em raio de alguma coisa, não é possível. Eu vou ser burra, né? Porque eu não sei matemática? Né? Aí, olha só, eu vou compartilhar uma tela com vocês, eu quero que vocês prestem atenção aqui, tá? Vou compartilhar. Eu vou mudar, preste atenção. O que eu estou compartilhando com vocês, essa aí é a escala de Hawkins. Hawkins foi um pesquisador, né, que ele dedicou a vida a pesquisar as emoções humanas. Então ele construiu essa escala, que é a escala das emoções. E esse conezinho aqui colorido é exatamente como, preste atenção, tá, que você vai entender muita coisa agora. Como o nosso corpo vibra de acordo com determinadas emoções. Como o nosso corpo vibra, né? Então, como o nosso corpo reage com determinadas emoções. Então, na base aqui em vermelho, a gente já vê uma aqui, ó, vergonha, culpa. A gente já vê as duas aí, ó, que paralisa, vergonha e culpa. Sabe o que esse gráfico aqui está querendo dizer? Que o teu corpo paralisa se você sentir vergonha. Entende? Olha isso. A culpa por não ser boa o suficiente quando alguém investiu em você. A vergonha de ser exposta. Aí eu vou colocar essa tabela mais completa que eu tenho aqui, tá? Essa tabela aqui mais completa, que ela fala o nível de consciência e a emoção. Você sentiu vergonha, preste atenção, você sentiu vergonha, olha a emoção, humilhação. Você sentiu culpa, né? Você acha que isso é uma ofensa. Olha só, quando você sente vergonha, você sente humilhação. Então, olha o que a síndrome da impostora faz com você. Essa escala aqui em vermelho, a base em vermelho, é exatamente como o teu corpo reage, ou seja, ele não reage. Então, quando você sente vergonha, você se sente humilhada. Então, você não sai do lugar, você não tira o projeto do papel. Se você tiver uma consciência de vergonha, olha isso, o medo, ansiedade.
Você fica ansiosa por algo que nem aconteceu. Se você tiver vergonha, a possibilidade de você passar vergonha te paralisa. E aí é quando você não tira projetos do papel, é quando você desiste, é quando você não tem coragem de investir num relacionamento, porque você fica com vergonha de sofrer uma humilhação que você já sofreu anteriormente, né? Olha a impostora aí gritando no teu ouvido, né? Por quê? Porque o ser humano, ele tem necessidade de pertencimento. Então, a possibilidade de você, de repente, ser exposto na tua comunidade e, de repente, ficar isolada, isso é absurdo. Gente, há muitos anos atrás, eu passei por uma situação num trabalho, num emprego que eu tinha, que todo mundo ficou contra mim e eu fiquei simplesmente isolada no trabalho. Eu não aguentei ficar 2 dias, eu pedi demissão. O sentimento de desprezo, de humilhação era tão grande que eu não consegui ficar 2 dias. Eu pedi para sair, eu pedi para sair. Olha, a escala das emoções. Olha o desespero. Então, o vermelho, bom dia, maravilhosa. O vermelho, depois eu coloco para vocês, é a escala de Hawkins, a escala das emoções. Como o teu corpo reage com as emoções. Então, olha a vergonha, gente. Ela te paralisa. Você não consegue dar um passo. Você não consegue tirar aquele projeto do papel. Você não consegue abrir uma live. Você não consegue experimentar novas sensações. Você não consegue investir em você pela possibilidade de ser humilhada, né? Ai, gente, quando você pensa em fazer alguma coisa, aí vem a impostora e grita. Cara, ninguém quer assistir, né? Ninguém liga, vai passar vergonha, vai abrir uma live e ninguém vai assistir, né? Vai falar alguma coisa em público, ninguém vai querer ouvir, ela fica gritando no teu ouvido, né? Outra coisa que acontece muito, o passado, eu vou falar sobre o passado aqui. Todo mundo tem um passado, gente. E muitas das vezes nesse passado tem histórias obscuras. Quem não tem? Eu costumo dizer só quem não tem é psicopata. Psicopata não tem, mas eu tenho. E eu vou contar um acontecimento comigo há pouco tempo. Vocês sabem que eu me exponho mesmo, né? Eu me exponho mesmo. Que você vai entender como essa... Por quê? Medo da exposição. Quantas vezes eu paralisei a minha vida aqui no digital por medo da exposição? Por medo de repente, ser exposta, passar vergonha, humilhação. Já aconteceu comigo, a sensação foi de rejeição. É horrível, porque desde que o mundo é mundo, a gente tem necessidade de pertencer a algum lugar. Alguma tribo, a gente quer pertencer àquilo ali, entende? Então essa escala, e aí ela vai crescendo, e a iluminação é exatamente você tomar consciência, é o conhecimento, iluminação é conhecimento, o conhecimento ele te liberta, olha a sensação, indescritível, o que quer dizer? Eu não consigo descrever o que o conhecimento faz na minha vida, porque ele abre um leque tão grande que é o que vocês estão fazendo aqui hoje. É sair daqui dessa live entendendo a síndrome da impostora para você encarar ela. Foi? Vou parar agora. Depois eu boto nos meus stories. Voltamos. Essa escala é maravilhosa. Fez sentido para vocês? Esses sentimentos? Fez sentido? Por que a gente sente isso? Porque a gente tem a necessidade de controlar algo que a gente não pode controlar. O medo da comparação, né? Eu falei no início. Se eu começar a fazer, se tiver alguém mais capacitado que eu, gente, vai ter. Tem gente que fala de sexualidade melhor do que eu.
Mas isso não quer dizer que eu também não possa fazer. Vai ter gente que vai se identificar com a minha forma de falar. Entender isso é libertador. A gente fica aquela crise de querer tanto ser melhor, lembra? No início da live, a lista dos 10 mais na sala de aula. E eu não era boa em matemática, eu nunca entrei nos 10 mais. Eu nunca entrei nos 10 mais. Aquilo era um sofrimento para mim. Meu Deus, eu não sou 10 mais, então eu sou medíocre, eu sou mediana e é ruim ser mediana. A gente não quer ser mediana, a gente quer ser a top das top. Top das top a gente quer ser. Então isso paralisa. A gente aprende isso na nossa infância. Se eu não tiver na lista dos 10 mais, eu não sou boa o suficiente. E aí, o medo da comparação, o medo da exposição, o medo do julgamento, medo, ele vai te paralisando, e você vai... Já viu aquelas pessoas que compram 50 cursos? Né? Ah, não, eu não vou fazer agora não, porque eu vou fazer mais um curso. Eu era assim. Gente, eu fiquei 4 anos para exercer minha profissão. 4 anos. Tem noção? Que eu me formei há 5, 6 anos, eu fiquei 4 anos com o diploma guardado na gaveta, com medo da exposição, com medo do julgamento, com medo de passar vergonha, com medo da humilhação, com medo de ninguém gostar. O medo ia parando e eu enrolava. E agora a gente vai entender na Bíblia alguém que passou por isso e passava por isso e descrevia isso como um espinho mesmo, né? 4 anos. 4 anos com meu diploma guardado, com medo. Tem noção? Olha o sofrimento. Olha o sofrimento. 4 anos enrolando para começar, enrolando. E aí, eu estava fazendo um estudo, né? Estudando e conversando, muito tempo de medo, Cris. Real. E fazendo um estudo sobre o apóstolo Paulo. Até falei sobre ele um pouquinho na live passada e hoje eu quero trazer mais profundo isso, né? Para você entender como isso funciona. Paulo, vamos entender aqui. Eu quero que você que passou pelas 10 mais na sala de aula, que nunca entrava na lista das 10 mais, igual eu, né? Nunca entrava na lista das 10 mais. Você que tem medo de se expor, tem medo de ser julgada com o teu passado, né? Esse medo da exposição, ela traz o quê? Humilhação. Alguém vai descobrir que eu não sou tão boa assim. A expectativa, lembra que eu falei que o outro coloca? Quanto mais você sobe de nível, mais as pessoas colocam expectativa em você e você se sente na obrigação de estar lá e de fazer parte da expectativa da pessoa. Eu não posso falhar. Aquela pessoa não pode saber que eu tenho medo. É a minha vulnerabilidade. As pessoas não podem saber que eu não sou tão segura assim, que eu não sou tão bem resolvida assim, que eu tenho questões assim. E se as pessoas descobrirem, né? E se as pessoas vão descobrir que eu sou uma farsa. É bom descobrir que eu não sou tão boa o suficiente. E olha o que acontece, tá? Preciso fazer vídeo e live e ainda não consegui. 1 semana tentando. Faz e joga. Presta atenção, apóstolo Paulo. Você vai entender isso. Apóstolo Paulo, ele simplesmente era aquele homem que é autor de várias cartas, né? Que a gente ama ler, eu amo ler a história de apóstolo Paulo. Aquele homem que sofreu, que foi preso pelo evangelho. Aquele homem ali, ele era um perseguidor dos cristãos. Olha isso. No capítulo de Atos 7, onde relata a morte de Estevão, Paulo estava na morte de Estevão. E no 8, o versículo
o capítulo 8, o versículo 1, ele fala assim, ó, e Paulo consentiu na morte de Estevão. Você tem noção do peso que é isso? Paulo era aquele cara que ele não tinha pena mesmo, né? Ele mandava matar, ele entrava nas casas, ele era um cara sinistro, um ódio aos cristãos. Aí você pensa que Jesus pegou esse cara que tá lá, e Saulo consentiu na morte de Estevão. E no capítulo 7, onde fala da morte de Estevão, fala que no meio tinha um jovem chamado Saulo, né, que participou. E aí Jesus pega esse cara com um passado e encontra ele no caminho de Damasco, né, que é a conversão de Saulo. E ali Jesus, ele dá um pedala em Saulo e Saulo se converte ali para o evangelho, né? Os olhos de Saulo se abrem, ele fica cego e os olhos dele se abrem pro tempo de escuridão dele. E daquela situação em diante, Saulo se tornou Paulo, o apóstolo de Cristo. Agora eu quero que você pense aí, como Paulo, ele sofria com a síndrome da impostora. Como Paulo, ele sofria acusação. Como Paulo, eu fico imaginando, gente, minha mente voa, né? Eu fico imaginando. Mas você não era o cara que consentiu na morte de Estevão? Como é que tu quer pregar pra mim? Pensa. Tu nem é a mulher que ficava embalada bebendo? Como é que tu quer pregar pra mim? Tá entendendo? Mas você não passou por um divórcio, né? Como é que tu quer falar para casais? Imagina, eu quero que vocês pensem, eu quero que vocês viajem até a vida de Paulo e pensem como isso deveria acontecer com ele. Dúvidas, desconfiança, acusação. Sempre alguém para lembrar o passado dele, porque sempre vai ter alguém para te lembrar do teu passado. Sempre vai ter alguém para te lembrar de um erro. Sempre vai ter alguém para te lembrar que você não é boa o suficiente, que você não é bom o suficiente. Sempre vai ter. Todas as vezes que você está prestes a dar um passo que vai te tirar de um lugar ruim, vai aparecer. Mas você vai começar um relacionamento. Lembra que você já foi traída? Lembra que te enganaram? Lembra o tanto de coisa que aconteceu com você? Aí você para. Lembra que você fez uma live e ninguém entrou? Entende? No fundo, esse sentimento da impostora, ela tá nos protegendo, lembra? Lembra da escala? Protegendo de quê? Vamos ver de novo do que ela tá protegendo? Vou botar outro. Ela tá te protegendo de passar vergonha. Porque se você passar vergonha, você vai se sentir humilhada. E ninguém quer se sentir humilhada. Lembra da escala? Já ouvi isso. Você é divorciada, não pode falar pra família. É isso, Miriam. É raro, mas acontece com frequência. Mas a tua experiência te habilitou, né? A tua experiência te habilitou para curar famílias e para que outras famílias trilhem outros caminhos, façam escolhas diferentes. E que bom, né, que isso aconteceu. É óbvio, né, que eu, né, se eu tivesse o conhecimento que eu tenho hoje, eu teria feito escolhas assertivas na minha vida. Mas é isso que é a vida, gente, né? É essa que é a vida. Paulo, ele era rejeitado pelos judeus, olha isso. Ele era rejeitado pelos judeus. Vamos ler? Eu gosto de ler. Atos 9, 26. Vou ler aqui para vocês. Presta atenção, hein?
Tendo chegado a Jerusalém... Peraí. A idade, né, gente? A idade vai pesando, né? Tendo chegado a Jerusalém, procurou juntar-se com os discípulos, todos, porém, o temiam, né? Não acreditando que ele fosse discípulo. Desconfiança, rejeição. Imagina, isso tudo acontecia com Paulo. 2 Coríntios 12, 7 fala sobre o espinho na carne. Tem muitas versões sobre o espinho na carne de Paulo, né? Eu pesquisei várias coisas, eu não sou teóloga, nem sei tudo de Bíblia, né? Nem quero saber, assim, tudo, né? Eu procuro saber algumas coisas. Mas essa parte que Paulo fala do espinho na carne e que não Deus não ia tirar para que ele não se engrandecesse, né? Eu estava pesquisando que espinho, preste atenção, espinho em hebraico, ele significa estaca. E aí quando falava desse espinho na carne, naquele contexto, no contexto que Paulo falou em 2 Coríntios 12, 7. E para que não me ensoberbesse com a grandeza das revelações, olha isso, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Por causa disto, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Olha isso. Nesse contexto aí que Paulo está falando, o espinho na carne era empalar. Presta atenção, tá? Você vai entender aí esse sentimento horrível que te paralisa. O medo, a rejeição, a vergonha, a humilhação. Gente, tem coisa pior que você se sentir rejeitado? Tem coisa pior que a humilhação de ser exposto? Gente, é muito ruim. A humilhação de ser exposto. Eu já senti isso. É muito ruim. É uma dor na alma. E essa expressão que Paulo usa, de espinho na carne, é empalar, que era a maneira mais cruel de matar alguém usado nas arenas. Olha isso. Empalar. Com a estaca, era empalar. Era a forma mais cruel de matar alguém nas arenas. Olha que Paulo compara o espinho na carne. E eu pensando, né? Provavelmente eram essas acusações. Era alguém relembrando o passado de Paulo. Filipenses 3,13, vamos ler? Olha isso. Filipenses 3,13. Vou ler para você. Olha o que Paulo fala. Presta atenção, irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Ou seja, sempre alguém ia lembrar Paulo do passado dele, que ele, né, era um cara sinistro, já foi um cara ruim, um cara que errou, um cara que teve muito BO, que consentiu na morte de Estevão e de muitos outros cristãos, né? Inclusive quando Saulo, Deus deu a rasteira em Saulo no caminho de Damasco, a Bíblia fala que ele estava com cartas nas mãos para ir prendendo cristãos ao longo do caminho. Olha isso. O cara era muito sinistro, né? Esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim. Ou seja, eu tenho que esquecer. Eu não posso ficar lembrando dos erros que eu cometi há 4, 5 anos atrás, quando eu estava no tempo da minha ignorância. Deixa eu ler aqui vocês. Pior ainda, por ser rejeitada por pessoas acharem ser uma ameaça a cargos ocupados. Eu só querendo trabalhar e fazer o meu. Foi muito difícil, a ponto de eu desistir do trabalho. Olha, tu acha que naquela época não tinha nenhum cristão assim com Paulo? Chegou agora, quer sentar na janela? Eu nunca matei um cristão. Eu sou melhor que você. E minha mente viaja, né? Minha mente viaja.
Minha mente viaja. Como não paralisar frente à impostora? Como não paralisar frente à impostora? Agora eu vou dar um passo a passo para você não paralisar frente à impostora, né? E a gente vai entender também a dica de Paulo. A dica de Paulo. Paulo dá dicas de como não paralisar. Como é que Paulo não conseguiu paralisar? Imagina. Gente, eu não sei se eu ia conseguir não. Eu não sei se eu ia conseguir não, imagina. Primeiro, você precisa entender que você tem um passado. Se essa é uma questão para você. Ponto. Você tem um passado. Segundo, você precisa entender que você não é o melhor, mas você dá o seu melhor. Dá o seu melhor. Como eu falei no início da live, se você olhar para o lado e se comparar, você vai ver que tem gente melhor do que você. Tem gente melhor do que eu que fala sobre sexualidade, óbvio. Mas isso não me impede de fazer o meu melhor e falar também. Entende? Então, entender que você tem um passado. É isso, você tem um passado. Não tem como você mudar isso. Paulo fala sobre isso. Eu tenho, esse sou eu, era eu. Não tenho o que fazer. Não tem muito o que fazer. Vai passar a vida toda me acusando, mas é isso. Você não é o melhor, para de se comparar. Você não tá mais no ginásio, onde tem a lista dos 10 mais, e quem não entra nos 10 mais é medíocre. Você não é mais essa pessoa. Entende? Você não tá mais no ginásio. Hoje você é adulto. Hoje você sabe que uma lista de sala de aula dos 10 mais não te define. Porque você não é bom em matemática, mas você é bom em redação, você é bom em história. E é isso. Você não é bom em matemática, você não é bom em física. Não sou boa em português, mas eu sou muito boa em matemática. Você não vai ser bom em tudo, mas seja bom naquilo que você se identifica. E não ser bom em algo não te faz medíocre, não te faz mediano. De repente, se você não tem uma habilidade de abrir uma live e fazer, né, isso não te faz uma pessoa medíocre. É a constância e consistência, é não desistir. É parar de comparar o teu caminho, a tua jornada com a jornada do outro. Quando nós estávamos no ginásio, a gente paralisava com as comparações. E agora? Gente, eu vou falar uma coisa para vocês, que eu pedi a minha mãe para não ir para a escola no dia que a diretora ia liberar a lista dos 10 mais na sala de aula. Eu pedia, por favor, mãe, não deixe eu ir para a escola, porque eu vou passar vergonha na sala de aula. Por quê, Vivian? Porque eu não vou entrar na lista dos 10 mais e todo mundo vai me olhar como se eu fosse burra. Todo mundo vai me olhar como se eu fosse burra, então eu não quero ir. Aí quando eu pegava minhas notas, estava lá 10 em português, redação, gabaritei redação, história 10. Aí eu pegava matemática 4, 5. Eu esquecia a nota de português. Eu esquecia que eu tinha tirado 10 em história. Na minha cabeça só ficava o 5 de matemática. Que louco, né? Que louco. E por que a gente se incomoda tanto com isso, né? Por que a gente se incomoda a gente paralisa com a acusação? Por conta do nosso ego, né, gente? Você sempre quer provar a sua verdade. E Deus, ele só pode entrar para te limpar quando você esvaziar o seu ego. A impostora, ela só vai parar de reinar na sua vida quando você esvaziar o seu ego. Ou seja, é isso. Eu vou contar uma história para vocês, acho que dá tempo. Há pouco tempo eu tenho passado, óbvio, né? Que eu tenho passado. E não passado, né? É óbvio, né? Não é um passado obscuro de, a Vivian é assassina, tal, mesmo se fosse, né? Mas não.
de ficar fora dos caminhos de Deus, né? E fazer muita coisa que na visão de cristão não é uma coisa legal, né? E eu tenho um passado, eu me divorciei, me divorciei. Eu tenho um passado, isso é um passado. Como a Miriam falou, né? Já escutou que não pode falar para a família porque ela já passou por um divórcio. E aí, quando eu recebi, presta atenção, tá? Quando eu recebi o primeiro convite para palestrar numa igreja, óbvio que veio o medo, né? E se alguém me conhecer lá? E se alguém souber que eu já fui do mundão, que eu bebia, que eu não sei... Aí começou a neurose, né? A impostora gritar no meu ouvido. Presta atenção. Na mesma semana, uma pessoa me procurou, presta atenção, tá? Porque eu falo pra vocês que eu me exponho mesmo. Uma pessoa me procurou pra falar que, olha só, que a gente tá em maio. Eu palestrei a primeira vez numa igreja em abril. Primeira vez. Em janeiro, eu fui palestrar sobre, nem foi sobre casais, sobre empreendedorismo. E uma pessoa repostou a minha foto, preste atenção, repostou a minha foto e alguém comentou nos stories, eu bem conheço ela. E ela quer falar disso, entendeu? E ó, eu bem via ela na balada. E que não sei o que. Essa pessoa chegou pra mim e falou assim, não, Vivian, porque eu tô falando isso? Porque você tá começando a entrar em evidência, né? Então pode aparecer, né, alguém te acusando, tipo a impostora, tipo, eu quero o seu bem. Gente, eu cheguei em casa aquele dia tão mal, isso foi em abril, tá? Em abril. Eu chorava no meu quarto em posição fetal. Já chorou em posição fetal? E eu falava pra Deus assim, por que que você deixou as pessoas me descobrirem? Eu nunca pedi isso. Eu nunca quis aparecer. Por que que não me deixou escondida? Eu chorava e gritava e falava pra Deus, eu nem queria isso. Olha isso. Na semana que eu recebi o primeiro convite, eu nem queria. Eu queria ficar escondida na caverna. Eu não queria aparecer. Mas deixou eu aparecer para eu ser humilhada, para eu passar vergonha. Eu nunca mais saio desse quarto. Eu chorava em posição fetal. Tem pouco tempo isso. Eu não quero isso para mim. Eu não quero. Eu quero uma casinha na roça escondida para ninguém saber quem eu sou, para ninguém descobrir os meus erros do passado. Não quero aparecer. E eu chorava em posição fetal e falava para Deus, para que tu deixou as pessoas me descobrirem? Eu nunca quis palco. Eu queria ficar o mais escondida possível. E, gente, eu não... Lembra da escala das emoções? Eu não conseguia me mexer. Eu não conseguia sair do lugar e era um domingo, dia de culto. E eu fui tentando com muita força, levantar, fui para a igreja e chegou lá, Deus usou o pastor com uma palavra assertiva para mim. Exatamente sobre passado. Ele falou sobre a jornada do filho pródigo. Sobre como o filho pródigo ele deve ter sido acusado pelo filho que ficou. Mas que o arrependimento dele fez com que ele tivesse direito a sentar na mesa e o pai recebê-lo com todas as honras e restituí-lo de tudo. Olha isso. E eu chorei mais ainda na igreja, né? Só não chorei em posição fetal. E aquilo me deu força para encarar os BOs que vão acontecer, né? Quando você eu ia desistir de tudo. Quando você está prestes a dar um passo que vai te tirar de um lugar de mediocridade, de uma zona de conforto, sempre vai aparecer alguém para te acusar. Sempre vai aparecer alguém para te lembrar do teu passado, para te lembrar que você não é boa o suficiente. E se você não souber reagir, você vai paralisar, você vai ficar deitado em posição fetal e não vai sair do lugar.
Quando aprendemos, eu escrevi aqui, quando aprendemos a calar, paramos de sentar na cadeira dos réus todo dia. Você não precisa se justificar. Por quê? Cristo faz isso por você. Olha que delícia. Quando você cala, quando você entende que você não precisa se defender com uma acusação, você sai da cadeira dos réus. Eu sou culpada, eu errei com isso, eu tenho passado, eu fiz isso errado, porque Cristo te justifica. Passado todo mundo vai ter, todo mundo em algum momento passou por algum momento de mole, de coisas ruins, de mediocridade. Mas isso não te representa. Paulo fala sobre isso. Eu acho que um dos maiores exemplos que a gente tem foi Jesus, né? Jesus, ele foi exposto na cruz. Ele sentiu a rejeição. Ele se sujeitou a ter uma morte mais humilhante que alguém poderia ter. Ele nem tinha pecado para isso. Mas por que Jesus ele se sujeitou? Para ele te provar, ele também passou por vergonha, para ele te provar que ali estava a chave da vitória. Que na vergonha dele ali estava a chave da vitória. Que na exposição dele estava a chave da vitória. E ele não se justificou, como você às vezes quer fazer, brigar com o mundo e se justificar. Você quer justificar. Bom dia, Aline. Você quer justificar que você não é aquilo. Ah, você fez, gente. Para com isso. Assume que tu fez. Mas hoje você não é mais daquele jeito. E é isso. O que Paulo ia fazer? Paulo ia falar, eu não fui um perseguidor, não. Eu não estava na morte de Estevão. Estava lá registrado, ele era. E é isso aí, gente. Eu fui esse homem, sim. Mas eu era Saulo. Hoje eu sou Paulo, transformado. Hoje eu morro pelo Evangelho. Olha que lindo. Precisamos confiar que o poder de Deus ele se aperfeiçoa na sua fraqueza. É isso. Sempre vai aparecer alguém para te lembrar do teu passado, para te lembrar quem você foi no passado. Sempre vai aparecer alguém. Ah, Paulo, você quer pregar para mim? Você matou muito cristão, você quer falar para mim? Ah, eu não vou aceitar. É isso. Aí o que Paulo vai fazer? Vou me esconder porque eu não sou digno de falar, porque um dia eu fui assim. Não, eu fui assim, foi meu passado. Hoje eu não sou mais. E eu cresço, e eu dou um passo, e eu saio desse lugar de acusação. 2 Coríntios 12, 10. Vamos ler? Vamos ler 2 Coríntios 12, 10. Tá acabando. Meu óculos. Olha aqui que Paulo fala. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, na necessidade, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando eu sou fraco, aí eu sou forte. O que a gente entende com isso? O que a gente entende quando Paulo fala, quando eu sou fraco, eu sou forte? Uma vez eu escutei uma história de um retiro de pastores. Presta atenção. Esse retiro de pastores, presta atenção em mim, tá? Tinha um grupo de homens e tinha um açude nesse retiro, nesse sítio. E aí tinha uma placa de não entre, cuidado, né? Que você pode se afogar. E aí, um dos homens, sempre tem um, né? Que faz isso, sempre tem um. Ele entrou no açude e começou a se afogar. E aí ele começou a se debater, e todo mundo começou a ficar desesperado com o homem se afogando. Nesse grupo de pastores tinha um nadador. Um dos pastores nadava muito bem, já tinha ganho, né, campeonato e tal. E aí todo mundo, óbvio, foi atrás dele, né? Pastor, o pastor tá se afogando, você não vai salvar ele? E ele tentando, e o pastor parado, o homem parado olhando o pastor se afogar. E todo mundo, você é muito ruim,
você não vai salvar ele parado. Quando o homem desistiu de nadar e afundou, ele tirou tudo e entrou na água, tirou o homem da água e salvou o homem. E aí todo mundo falou, que absurdo, o homem poderia ter morrido. E aí ele falou, se eu entrasse para salvar ele naquele momento, ele ia fazer tanta força que nós dois íamos morrer. Eu precisei deixar ele desistir, ficar fraco, para eu poder ter liberdade de trabalhar nele. Olha isso. E é exatamente isso que o apóstolo Paulo está falando, é isso. Só quando você entende que você é fraco, que você não precisa se justificar, né? Na tua fraqueza, é isso. Eu tenho passado. Eu não tenho como mudar meu passado. É isso, eu tenho medo. Aí você se permite que Deus, ele te aperfeiçoe. E aí você ganha força, coragem para tirar teus projetos do papel, para não se sentir uma impostora todas as vezes que você faz algo. Porque você não vai mais pensar, e se descobrirem que eu não sou tão forte assim? Óbvio, você não é. E se descobrirem que eu tenho medo? Óbvio, você tem. E se eu fizer e alguém for melhor que eu? Óbvio, alguém é melhor do que você. Óbvio que alguém vai ser melhor do que você. Mas você vai fazer o seu melhor, porque o poder de Deus se aperfeiçoa na tua fraqueza. Quando você entende que você não é melhor. Quando você entende que você tem um passado. Mas isso não te representa mais. É isso que Paulo está falando aqui. Entendeu? Eu me glorio nas minhas fraquezas. E é assim que Deus age. Quando você para de brigar, né? Quando você para de querer discutir com todo mundo para provar alguma coisa. Ah, mas a Vivi é isso, a Vivi é aquilo. Aí tô eu lá querendo brigar. Eu não sou isso não. Aí Deus se manifesta na sua vida, no seu ministério, nos seus sonhos, nos seus projetos, nos seus relacionamentos. É assim que Deus age. Entende? Então, como eu venço a impostora, Vívia? Entendendo que você tem um passado. Entendendo que você nem sempre vai estar, né, melhor. Entendendo que você não é o melhor. Às vezes você vai sentir medo. Vamos relembrar aqui, ó. Escala das emoções. Quando você sente vergonha, olha onde você fica. Paralisada, aqui no vermelho. Por quê? Humilhação. Qual é a emoção que dá? Humilhação. Nossa, falou de mim. Nossa, falou que eu não tenho capacidade de falar para casais porque eu já me divorciei. Nossa, como eu vou falar para jovens se um dia eu fiz campanha na internet porque a mulher é dona do seu corpo? Se um dia eu defendi o sexo livre? E se alguém lembrar, que humilhação! Esquecendo-me das coisas que passaram, prossigo para o alvo. Amém? E se alguém vê que eu não sou boa? E se eu fizer um post e alguém fizer um melhor do que eu? Vai ser. Você não tem que ser o melhor, você tem que fazer o seu melhor. E é no seu melhor. Mas eu sou fraca, Vivi. É nesse aí que Deus vai se aperfeiçoar. E pessoas serão transformadas. Vidas vai ser transformada até através de você. É na tua fraqueza mesmo. Não é? É na tua fraqueza. Tá? Eu vou botar nos stories. É sobre. Amém? É isso. É assim que você encara a impostora. A impostora, ela vai gritar todos os dias, gente. Ela vai gritar todos os dias. Mas você decide como você vai responder. Lembra sempre, eu não estou mais no ginásio, não tem lista mais das 10 mais. Não tem mais lista das 10 mais, né? Se você não for boa em matemática, isso não quer dizer que você é burra. Você é bom em alguma coisa, né? Mãe, não vou pra escola, vai todo mundo ver que eu não fiquei nos 10 mais. Aí eu paralisava. Aí eu esquecia que eu tinha tirado 10 em redação.
Eu esquecia que eu tinha tirado 10 em história, eu só lembrava do 5 de matemática. Amém? Vocês gostaram, gente? Foi bom para vocês? Essa foi a live devocional de hoje. Que Jesus abençoe a vida de você. Que você entenda que você tem um passado. Que você entenda que Deus, ele te justifica. Quando você abandona a ideia de lutar contra o mundo, quando você abandona a ideia de querer ser perfeita, quando você abandona a ideia da necessidade de aprovação, quando você abandona a ideia ai, porque eu vou ser humilhada, eu vou passar vergonha, você dá um passo. E aí pessoas são alcançadas através desse passo que você está dando. Lembra da posição fetal? Às vezes vai acontecer, você vai ficar em posição fetal chorando. Não sou digna. Pra que, Deus? Eu sou mal criada, né? Por que não me deixou escondida? Por que você não me deixou escondida, Deus? Me trouxe pra isso, pra passar vergonha. Aí Deus vem, ó, me dá um soco. É isso, você vai abandonar seu ego, vai esvaziar o seu ego, porque o meu poder vai se aperfeiçoar na tua fraqueza. Então, o espinho na tua carne vai ser esse, vou te lembrar. Eu vou botar todo dia pessoas para te lembrar de onde você veio. Todo dia eu vou te lembrar aí, ó. O espinho na tua carne vai ser o teu passado. Mas você não vai parar, porque o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. E quando você desiste de lutar, Deus, ele entra e te fortalece para que você cresça. Todas as vezes que você estiver pronta a dar um passo além, vai aparecer alguém para gritar no teu ouvido. Foi? Mas expulsa. Deus vai lá e mostra para quem falou a glória dele, a transformação na sua vida. Amém! E muito mais coisa vai vir, né, gente? Quanto mais você cresce, quanto mais você evolui, mais acusações vão vir. É isso, você tá preparada. Entender, calar. Quem te justifica? Deus. Quem te justifica? Deus. Ó, olha o hino que tá cantando. Ó o hino. Bom dia, um dia maravilhoso de bênçãos. Posso descansar. Verdadeiro justo. Amém? Bom dia para vocês, para quem é feriado aí. Um bom dia, aproveitem. Beijos, semana que vem mais uma live, tá bom? Beijo. Tchau, gente. Beijos. Até amanhã, Ju.